Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana. A gente tá aqui com nossas videoaulas. Tô até me sentindo repetitivo falando isso, né? Tá virando o meu clichê falar mais uma semana. E a gente ainda tem algumas aí pela frente, né? Hoje saiu o decreto do estado que diz que se tudo correr bem, nós estaremos de volta lá pro dia 8 de setembro e ainda com 30% dos alunos em sala, né? 30% seria o quê? 8, 9 alunos por sala, fazendo uma rotação, né, deles. E assim, bom, não sabemos, né? Falta muito tempo, quase 3 meses praticamente, na verdade 2 meses e meio até o dia 8 de setembro. Então tem chão ainda para saber se a gente vai de fato voltar nesse dia, o que vai acontecer até lá, né? E também entender os próximos passos, etc. Então a gente tem ainda algumas videoaulas pela frente, a gente tem algumas coisas para estudar bastante aí ao longo das semanas que vão vir. Eu não vou me adiantar falando de outras coisas muito, não. Essa aula é para os oitavos anos, né? A gente vai falar sobre a Revolução Inglesa hoje, tá? O texto de vocês já tá falando sobre a Revolução Industrial, um texto curtíssimo, acho que é o texto mais curto que eu enviei para vocês até hoje. Ele é uma introdução à Revolução Industrial, a gente vai passar bastante tempo falando, só que eu quero quebrar em pequenos pedacinhos a Revolução Industrial. Quando a gente voltar, muito possivelmente vai ser o primeiro assunto que eu vou trabalhar, talvez dê uma passada rápida em Brasil, mas aí a gente já fala sobre Revolução Industrial, né? Logo em seguida, é o assunto mais importante do ano, junto, obviamente, com o Brasil, junto, obviamente, com a Revolução Francesa, né? Então, na verdade, eu já disse isso algumas vezes para vocês, que o oitavo ano é muito importante, só tem assunto importante, né? Bom, então a videoaula de hoje ela é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais complicada. Queria que vocês prestassem bastante atenção, tivessem aí com vocês algumas semanas anteriores, tá? Se tiver num notebook, né? Se vocês tiverem, se não depois, ou se vocês imprimiram, sei lá o que vocês fizeram, tá? Mas deixar a mão aí, ou pelo menos perto, ou o exercício que vocês fizeram, ou o texto, ou deixar uma aba aberta, deixar alguma coisa ali, né? Perto de vocês essas aulas que eu vou citar, porque hoje a gente vai falar muito de um texto que eu passei para vocês algumas semanas atrás, que falava sobre um negócio chamado absolutismo, e também o da semana passada, que falava sobre Revolução Inglesa, tá? As nossas videoaulas são sempre uma semana, falando da semana anterior, né, no caso. Então, uh, semana passada eu falei do Marquês de Pombal e o texto do Marquês de Pombal foi na semana anterior. Tá? Essa semana eu tô falando sobre a Revolução Inglesa e o texto de Revolução Inglesa foi na semana passada. Né? Semana que vem eu vou falar ainda de Revolução Inglesa, imagino eu, porque é um assunto bem longo. Né? Então eu acho que eu não vou conseguir terminar de falar tudo hoje. Pode ser que eu continue semana que vem falando sobre isso. É um assunto bem complexo, bem denso, bem chato. Então tem algumas coisas aí pra gente conversar sobre esse assunto antes de falar sobre a Revolução Industrial, que também é um assunto muito, 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 muito importante. Tá? Então vamos começar. Bom, para começo de conversa, né? O que é importante vocês saberem, tá? Era a forma pela qual as coisas eram administradas e organizadas na Europa desde o final da Idade Média, tá? Se a gente voltar ao ano passado, né? Se a gente voltar às aulas do sétimo ano, né? E eu queria lembrar para vocês, a gente conversar, vocês vão lembrar que a administração mais comum na Idade Média era o feudalismo, tá? Era o único tipo de administração política que existia, mais ou menos na época, né? Com o domínio dos nobres, certo? Durante muito tempo o rei ficando separado, né? Até que teve o aparecimento dos primeiros países. E a coisa toda mudou, certo? Não só com o aparecimento desses primeiros países, mas também com o fim da Idade Média, né? Aqueles problemas todos que a gente observou no ano passado, a Guerra dos 100 Anos, as Cruzadas, a Peste Negra e
tudo mais aí que a gente já falou, nunca convém voltar. E claro, com o aparecimento da burguesia, né, o negócio todo mudou, certo? O poder voltou a ficar concentrado na mão do rei, né? Ah, e aí, justamente, as coisas voltaram a mais ou menos como era antes da Idade Média, embora mais ou menos, tá? O sistema que aparece e que a gente trabalha quase na maior parte da idade moderna, a idade que a gente está estudando esse ano, chama-se sistema absolutista. Sistema absolutista significa basicamente dizer que durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, a gente vai ter reis com poderes totais em seus determinados países. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles podem usar o poder deles para fazer justamente o que eles quiserem, né? Mas isso, né, talvez para vocês fique vago, né? O que quer dizer o rei poder fazer o que ele quiser? Simples, né? Ele pode criar novas leis, ele pode alterar leis anteriores, ele pode modificar julgamentos, ele pode julgar pessoas por conta própria, ele pode aumentar, criar impostos para aumentar a arrecadação, ele pode declarar guerra, ele pode fazer tudo, né? É 100% de poder na mão dele. Isso significa absolutismo, tá? Poder absoluto, poder total na mão do rei para fazer o que quiser. Né? E durante a Idade Moderna quase inteira foi esse tipo de sistema que vigorou na Europa, um rei que tem poder total, tá? E ele faz basicamente tudo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, cria imposto, cria lei, modifica julgamento, vocês imaginarem, né? Mas onde que fica o povo nessa situação, né? Onde fica a população? Não tem vez? Como que funciona aí nesse caso, nesse sentido, o povo, a população, as pessoas em geral aí, o que elas, em que lugar que elas ficam num sistema absoluto, né? Elas não têm como dizer nada, né? Elas não podem falar nada, etc. Tal. Mais ou menos, né? Existiam órgãos desde a metade da Idade Média, às vezes até antes, né? Até remontando à Idade Antiga, que protegiam, né? Entre aspas, né? Não necessariamente protegiam, mas que representavam simbolicamente o povo, certo? É, essas representações elas foram criadas da seguinte forma, tá? Por exemplo, quando você queria alguma coisa do rei, né? Isso na Idade Antiga, na Idade Média, numa parte da Idade Média. Quando você queria alguma coisa do rei, o rei fazia audições. O que são audições? Ele sentava lá na sua cadeira, no seu trono, né? E recebia as pessoas, uma por uma. E as pessoas iam lá e falando, ó, eu preciso de tal coisa, né? A minha casa não tá chegando água, né? Ou não, a caça não foi suficiente na vila não, na região que eu moro, não sei o quê. Ah, teve uma tempestade que destruiu minha casa, eu não sei o que eu faço. E aí o rei deliberava sozinho, ele dava respostas um por um para as pessoas, né? Ah, então você perdeu sua casa, eu decreto que a gente vai construir uma casa nova para você. Aí vinha a segunda pessoa, ele atendia a segunda pessoa e dava o seu decreto para aquela pessoa. É claro que esse processo ele é extremamente, não só cansativo, também como extremamente travado, né? O rei tinha um número específico de pessoas que ele podia atender por dia e depois cansava, não dava mais, né? Certo? Então, durante uma boa parte da Idade Média e até alguns momentos da Idade Antiga, era assim que o rei atendia as pessoas, certo? Até que, né, com o aumento da população, com mudanças aí de conjuntura, de ideias, de tudo, né, que a gente pode pensar, ah, começou a aparecer uma série de sistemas um pouquinho mais complexos, tá? Para representar o povo. Então, em vez de vir um por um, várias pessoas e o rei atender todas elas, né? Dia após dia, atendendo, e filas enormes de pessoas, não atendeu num dia, atende no dia seguinte, a pessoa tem que esperar, não sei o quê. Começaram a aparecer sistemas mais como a gente pode falar, mais permanentes. Por exemplo, então em vez de vir, né, toda pessoa que tem alguma coisa para falar com o rei, certo? Começaram a aparecer representantes nas vilas, certo? Então em vez de saírem 50 pessoas na mesma vila falando sobre seus problemas
pessoais específicos, vai sair uma pessoa daquela vila, escolhida por todos ali, que vai levar para o rei todos os problemas que aquela vila tem, certo? E das outras vilas vai sair a mesma coisa, né? E esse cara, ele vai voltar para a vila em momentos diferentes. Ele não vai lá falar pro rei e voltar no dia seguinte. Não, ele vai ficar lá e vai pressionar o rei e vai ver quando que esses problemas vão ser resolvidos, tá? Aí na semana seguinte, no mês seguinte, sei lá, ele vai voltar com as soluções ou não, né, do que ainda falta e vai trazer de volta os novos problemas para o rei e assim sucessivamente, certo? Então começou a aparecer um sistema representativo, né? Então cada pessoa era escolhida numa vila, tá? Uma só, e levava esses problemas para os reis. Aí apareceram esses órgãos competentes e responsáveis por representar a população, né? Qual o nome desses órgãos? Por exemplo, na Inglaterra ficou convencionado chamar isso de parlamento, tá? Parlamento vem da palavra parlare, que é falar em latim, né? Na França apareceram as assembleias, tá? Na Espanha, as cortes, né? Portugal, as cortes também. Então eram sistemas, né? Na verdade, na França eram os Estados Gerais, mas eram sistemas assim de órgãos que representavam o povo, tá? Pessoas que iam até o seu rei, né? Pessoas que eram escolhidas pela própria população, apontadas pela população para levar os problemas de determinadas regiões daquele reino para o rei. E o rei tinha que dar um jeito para resolver, tinha que ouvir esse povo. Tá? O problema é, né, que desde que aparece o absolutismo na Europa, no século XV, né, durante a Idade Moderna, tá, esses órgãos não estavam mais sendo ouvidos, porque o rei fazia o que queria. Então, chegava lá as demandas, as necessidades do povo ao rei, e o rei dava de ombros, né? Não ouvia nada, entrava para um lado e saia pelo outro. Certo? Então, a gente tem um sistema aqui que ficou muito complicado, né? Um sistema em que o rei tomava decisões por conta própria, raramente ouvia a sua população, certo? Os problemas apareciam, a população se sentia rejeitada em muitos momentos e os problemas cada vez mais aumentavam, na verdade. E exatamente esses problemas e exatamente esse desconforto do povo que vai levar a algumas das revoluções que vão aparecer e que nós vamos estudar. A Revolução Inglesa é uma delas, a Revolução Francesa no final do ano é outra. A industrial não tem nada a ver com isso. A industrial não tem nada a ver com a briga contra o absolutismo. Porém, a maior parte das revoluções dos séculos XVII e do século XVIII tem a ver com a briga do povo com o poder absoluto, né? De um rei que não ouve ninguém, de um rei que não tem limites para o seu poder, de um rei que toma decisões por conta própria, certo? E não está nem aí, né, para as necessidades do povo, certo? Então a gente tem um problema muito grande aí na Idade Moderna, que até agora acho que a gente não tinha falado, talvez nem videoaulas anteriores, que é um sistema que dá poderes totais a uma pessoa só e que tira dos habitantes daquele local, do povo, né, todo tipo de autonomia, todo tipo de possibilidade de qualquer coisa que a gente possa pensar. Tá? Então tem. Essa é a introdução, acreditem ou não, do que a gente vai falar essa semana, né? E talvez na próxima, que é a Revolução Inglesa, tá? Pra gente falar de Revolução Inglesa, né? Primeiro era necessário eu falar para vocês sobre absolutismo, tá? Tá falado, né? Esse sistema de poder aí e tinha isso na Inglaterra, né? A gente está falando de Revolução Inglesa, então o sistema político na Inglaterra naquele momento era o absolutismo, os reis tinham poder total ali, na verdade na boa parte da Europa isso acontecia, né? Então a gente já tem essa contextualização, mas a gente precisa de outras. A próxima contextualização que a gente tem que fazer para vocês entenderem é do próprio conceito de revolução, né? Porque a gente não falou sobre essa palavra ainda, né? A gente falou de revolta, a gente falou muito de revolta, a gente falou no sétimo ano, sexto ano talvez, a gente falou muito de
alguns termos desse tipo, né? Mas nunca chegamos a tratar exatamente do termo revolução, tá? Até o presente momento. O termo revolução, talvez em história, o conceito de revolução, talvez em história, seja um dos mais importantes de todos os tempos. Né? Mais importante de todos, não de todos os tempos, mas um dos mais importantes. Por quê? Revolução se trata de um momento específico na história, tá? Não é um momento especial, não é um momento qualquer, é um momento em que as coisas acontecem de uma forma muito diferente do que haviam acontecendo, né? Por isso que uma revolução é tão importante, tá? É muito importante a gente fazer de que a gente tivesse feito, né? Mas talvez quando a gente voltar a gente pode fazer esse debate de como revoluções são importantes. Por isso elas são muito, mas muito específicas na história. Elas não acontecem do nada, né? Elas não acontecem com o estalar de dedos, elas não acontecem a qualquer momento, elas não acontecem à toa, elas não acontecem em qualquer lugar, nem todo o país passou por uma revolução específica. Por isso, né, quando a gente fala quais foram os eventos mais importantes da história, pelo menos da história eurocêntrica que a gente fala, são as revoluções, né, as duas grandes revoluções, a industrial e a Revolução Francesa. O fato é que a gente está falando de períodos muito especiais, muito únicos, tá? Muito únicos na história. Sempre que eu dou aula sobre isso, né? Eu sempre falo sobre a Revolução antes de falar sobre a Revolução Inglesa, então na verdade é uma aula inteira falando sobre o que é uma revolução. A gente não tem esse tipo de tempo mais, né? Até porque a gente está fazendo videoaulas. Mas sempre que eu falo sobre isso, a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos o que significa revolução? O que eles acham que significa revolução? Tá? Então, perguntando para vocês agora, né? O que vocês acham que significa revolução? Eu sei que muitos, ou pelo menos alguns, tá? Alguns de vocês talvez estejam pensando aí que revolução significa revolta. Não é. E sempre aparece isso, que revolução não é revolta. A primeira coisa que a gente tem que tirar na nossa cabeça é que revolução e revolta, elas não têm nada, absolutamente nenhum tipo de relação nesse sentido, tá? Revolta normalmente são movimentos armados, certo? De descontentamento com alguma coisa. Normalmente acabam em conflitos, normalmente acabam em briga, né? Vamos dizer assim. Revolução não é bem isso, tá? Na verdade, nem um pouco isso. Revolução, gente, a palavra mais correta para a gente usar para trocar a evolução por outra seria mudança, tá? Mudança seria a melhor palavra para a gente falar. E não é uma mudança de qualquer tipo, não. A gente pode simplesmente falar, uma revolução é alguma coisa, uma mudancinha. Não. A revolução é uma mudança estrutural extremamente importante num sistema. Tá? De maneira que as coisas vão ser de uma forma totalmente diferentes após a revolução do que elas eram antes. Né? Então, uma mudança estrutural na maneira que as pessoas faziam alguma coisa, na maneira que as pessoas viviam, enfim, elas podem vir de variadas formas. Você pode ter uma evolução social, e aí você vai mudar de fato a forma que as pessoas se relacionam socialmente umas com as outras. É uma mudança social. Você pode ter uma evolução econômica, né? E aí você vai fazer uma mudança na maneira que a economia se relaciona no mercado, certo? Então aí você tem uma revolução econômica. Você pode ter uma revolução de vários tipos, né? Uma revolução política, que muda totalmente o sistema político do que ele era antes, né? E a gente tem exemplos de todos esses determinados tipos de evolução. Por exemplo, a revolução industrial é uma revolução econômica, estritamente econômica, tá? Porque ela vai mudar o sistema de mercado, o sistema econômico que ia acontecer na época, ela vai criar o capitalismo, né, que vocês já devem ter ouvido falar em geografia. A Revolução Francesa é uma revolução social, tá? Muitos dizem que também é uma revolução política e pode ser também levada nesse ponto. Também pode ser julgada como uma revolução política também, mas principalmente porque na Revolução Francesa vai ser criado um documento chamado Declaração dos Direitos Humanos. Para mim, a Revolução Francesa é uma revolução social, né? Mas quem fala que é uma revolução política também, a gente pode considerar sem problema nenhum.
A Revolução Inglesa, né, no caso a Revolução Gloriosa, que a gente pode falar, é outro nome, né? Na verdade é o nome de uma parte da Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Ela é uma revolução, na minha visão, muito mais política. Começa com problemas religiosos, mas no geral, assim, quando a gente vai analisar, é uma revolução muito mais política do que qualquer outra coisa. E aí tem outras, né? A Revolução Russa, que a gente estuda só no nono ano. E por aí vai, gente. Tem evoluções, não muitas, né? Porque elas são momentos especiais na história, mas tem muitos momentos em que acontecem coisas aí, em que a gente pode estudar que tipo de evolução aconteceu, apareceu, enfim, tá? Então, é importante a gente entender isso, né? Revoluções são momentos especiais, elas trazem mudança, uma mudança estrutural, de maneira que nunca mais você vai ter as coisas como elas eram antes, certo? Elas mudam completamente o panorama, o ambiente, tudo que a gente pode pensar, né? Uh, elas não acontecem em qualquer lugar, por qualquer coisa, elas podem ou não ser violentas, isso é importante a gente entender. A maior parte das revoluções, elas costumam descambar para violência, né? De uma forma ou de outra, tá? A Revolução Francesa foi extremamente violenta, a Revolução Inglesa teve momentos muito violentos, né? De guerra, inclusive. A Revolução Industrial foi violenta, tá? Então ela pode ser ou pode não ser violenta. Perdão, campainha. Então, quando a gente estudar Revolução Industrial, a gente vai ver que não foi necessariamente uma revolução violenta. Embora teve violência, tá? Não quer dizer que não foi uma revolução violenta, que não teve violência, né? Ah, então ela pode ser ou pode não ser acompanhada de violência, de morte, seja lá o que for, tá? Normalmente ela costuma acontecer, tá? Mesmo que for violências de outras maneiras, a gente vai poder debater isso um pouquinho melhor quando a gente estudar a Revolução Industrial. Inclusive, você já tem até uma palhinha do que foi a Revolução Industrial, porque vocês assistiram, ou imagino que tenham assistido o filme Oliver Twist, né? Aquele filme acontece no meio de uma revolução industrial. Aquilo lá, se vocês assistiram, né, vocês vão conseguir perceber o que eu quero dizer com violência, né? Então, a revolução industrial não foi uma revolução violenta, mas não quer dizer que não teve violência, tá? Então, teve violência de outros tipos, né? Enfim, o importante é vocês entenderem que a gente está falando de um momento especial, né? As revoluções são momentos especiais na história. Elas podem ser de vários tipos, social, política, econômica. Elas vão, obrigatoriamente, tá? Empreender uma mudança no sistema, seja econômico, seja político, seja social, uma mudança permanente, né? De maneira que nunca mais as coisas vão ser como elas eram antes da revolução, tá? Uma revolução não é possível ser parada também. Ela pode ser minada, ela pode tentar diminuir os efeitos dela com o tempo, seja lá o que for, mas jamais ela pode ser parada de uma vez, né? Elas são momentos muito especiais na história por causa disso, tá? E a gente vai então começar a trabalhar sobre esse momento, um desses momentos especiais, né? O segundo semestre, acreditem ou não, a gente já está no segundo semestre, a gente já está quase em julho, tá? E a gente sempre reserva no oitavo ano, pelo menos até hoje, né? Isso pode mudar com o tempo, o segundo semestre de oitavo ano para as revoluções industrial, francesa, inglesa, todas elas. Americana também é uma outra revolução que a gente costuma estudar. Bom, a Revolução Inglesa, né, que é essa que a gente vai estudar, que vocês leram o texto na semana passada, ela. Eu gosto de sempre voltar à Revolução Inglesa lá atrás, antes mesmo da gente começar a pensar em Revolução Inglesa, tá? E voltar num assunto já tratado, que é reforma protestante. Porque os problemas começam na Inglaterra com o nosso amigo Henrique VIII, tá? Na verdade, não é que começam com ele, não é bem assim. Na verdade, o que eu quero deixar bem claro é que todo o problema que vai levar à Revolução Inglesa talvez tenha, e a gente pode achar suas origens no governo do Henrique VIII, tá? Então eu gosto de trabalhar desde aquela época, voltando bem lá atrás, falando sobre o Henrique, falando sobre o governo dos filhos do Henrique VIII, falando até do pai um pouco do Henrique VIII,
de como foi a construção da Inglaterra inicialmente, para depois a gente trabalhar de fato a Revolução Inglesa. Então é um processo longo, demorado e em determinados momentos até um pouco chato, né? Mas como vocês só vão me ouvir falar e não escrever na lousa, tudo isso, né? Talvez fique um pouquinho menos chato. Talvez, mas não necessariamente. O bom é que nas semanas anteriores eu passei filmes, vídeos, videoaulas, alguns textos sobre vários assuntos que falam sobre isso. Então vocês vão lembrar muito de filmes como As Duas Rainhas, né? Foi um filme que fala sobre o que eu vou trabalhar agora. Vocês vão lembrar disso, talvez, espero. Uh, e outros aí que a gente pode citar também, né? E vocês lembrarem que eu já falei ou que vocês já viram isso em algum lugar, em algum filme, sei lá, né? Bom, então eu vou começar, né? Porque agora a gente vai começar a falar de Revolução Inglesa, hein? Tá no finalzinho do vídeo, tá? A gente vai, obviamente, falar pra valer de Revolução Inglesa na nossa próxima videoaula, tá? Então vamos com calma, não temos tempo, tá? Eu gosto sempre de começar sobre a contextualização da Inglaterra durante a Idade Moderna. A Inglaterra se torna um país, isso a gente já estudou no passado, no final da Guerra dos 100 Anos, né? Tem a sua rivalidade com a França, tem a sua posição com a França, e aí a Inglaterra aparece como um país, tá? Até aparecer de fato um rei legítimo na Inglaterra, vai demorar alguns anos, porque a Inglaterra, durante a Idade Média, era uma bagunça. Uma bagunça porque durante muito tempo ela foi invadida e foi dominada pelos vikings, né? Depois de algum tempo ela foi dividida em vários pequenos reinos, como o reino de Wessex, reino da Mércia, reino... enfim, vários outros reinos pequenininhos aí que compunham a Inglaterra. Até a gente ter uma Inglaterra de fato consolidada como um país só, todo unificado, vai demorar. Né? E só se acontece mesmo, como eu falei, depois do final da Guerra dos 100 Anos. Tá? E a gente vai ter as primeiras dinastias tomando o poder. Né? Dinastias são famílias de reis. Tá? A primeira que a gente vai trabalhar, que é digna de importância, que vocês já conhecem um pouquinho, pelo menos a história deles, é a dinastia ou a família de reis chamada família Tudor. Né? É a família do Henrique VIII, lá, o bonitão, que criou a igreja anglicana para separar da mulher. Bom, antes de a gente falar do Henrique VIII, a gente fala do Henrique VII, o pai do Henrique VIII, obviamente. Tá? Eu sei que vocês já sabem o processo que levou o Henrique VIII a se tornar rei, né? Ele não era o herdeiro era o irmão dele, mais velho, chamado Arthur, mas o Arthur acaba morrendo antes, tá? Não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero falar sobre a questão de governo e a questão econômica da Inglaterra durante o governo do Henrique VII e depois do Henrique VIII. Então a gente vai trabalhar especificamente agora política, né? A gente vai usar os mesmos personagens que a gente usou quando a gente falou de reforma, mas a gente não vai falar de religião agora, a gente vai falar de questão política, questão econômica e talvez um pouquinho socialmente falando, né? E quando a gente fala da Inglaterra, né, com o Henrique VII, primeiramente, a gente tem que entender o posicionamento da Inglaterra no cenário mundial. A Inglaterra, por exemplo, ela não tinha colônia nenhuma, né? Nem com o Henrique VII, nem com o Henrique VIII, tá? Então, claro, o objetivo sempre foi, naquele momento, século XIV, final do século XIV, né? mais século XV especificamente, o objetivo sempre foi, naquele momento, o grande negócio era investir em navegação. E isso eu já comentei com vocês. Era o negócio do momento, tá? Portugal e Espanha estavam investindo em navegação sem parar. Tinha outros países também que estavam entrando na onda. A Inglaterra queria entrar nessa onda também. Só que ela chegou atrasada, né? Portugal chegou primeiro, tomou as colônias. Espanha tomou muito mais colônias. E a Inglaterra, naquele momento, não tinha direito a nada, certo? Porém, ao se tratar de Inglaterra naquele momento, a gente está tratando de um país que não é grande coisa, hein, no cenário mundial. Os grandes países naquele momento eram, de fato, a Espanha. Portugal estava crescendo bastante, mas ainda não era no mesmo nível da Espanha. A Espanha era o bambambam do momento ali, século XV, especialmente. Tá? A Inglaterra era um país de terceira categoria, a gente pode até dizer.
segunda, terceira categoria. O fato é, quando a gente olha para a Inglaterra no nosso mapa, tá? Se vocês pegarem um mapa, deixarem sempre um mapa do lado de vocês, sempre ajuda isso, tá? Para saber do que a gente está falando. Vocês vão ver que a Inglaterra é uma ilha. E faz todo sentido, não só porque era o negócio do momento, a navegação, mas também porque a Inglaterra se trata de um país que é uma ilha, investir em navegação por conta disso também, né? Então o Henrique VII ele pensou dessa forma: vou aparelhar meu país com navios, vou aparelhar meu país com caravelas, né, que estavam surgindo naquele momento, e vou investir nisso, né? O meu trabalho vai ser, né, isso tanto, principalmente iniciando com o Henrique VII, depois com o Henrique VIII, é investir em navegação, tá? Conseguir uma colônia, se for o caso, certo? Mas como a gente está se tratando de um país que é uma ilha, a gente precisa de investir nisso, a gente tem a obrigação de investir nisso. Só que a Inglaterra, naquele momento, era um país quebrado, tá? Era um país quebrado por muitas guerras que aconteceram também para unificar os reinos na própria Inglaterra, certo? Então teve guerras internas na Inglaterra para aparecer o país Inglaterra antes disso, né? Guerra das Três Rosas, guerra, todo tipo de guerra que a gente pode imaginar, enfim, tá? Guerra das Duas Rosas, perdão, não das três, das duas. Então a gente está trabalhando, a gente está tratando de um país que está quebrado, mas que ainda assim quer investir num negócio que é o negócio do momento, tá? O que o Henrique VIII, o Henrique VII e depois principalmente o Henrique VIII fizeram para conseguir dinheiro para investir em navegação, né, que era o grande projeto da Inglaterra naquele momento, a gente vai ver no nosso próximo vídeo aula, tá? Porque para hoje já ficou bastante coisa, né? Então, introduzindo aí a Revolução Inglesa, próxima semana não esqueça, a gente vai retomar nesse ponto. O Henrique VII e o Henrique VIII investindo em navegação e como que eles conseguiram fazer isso, principalmente se tratando de um país que estava quebrado por muitas guerras internas que aconteceram para a Inglaterra aparecer como um país, tá bom? Então a gente se vê na próxima, gente. Valeu!